Imagine um mapamundi. Durante o século XX, as fronteiras, as alianças e as maiores guerras da humanidade foram desenhadas por um único líquido escuro e viscoso, o petróleo. Nações inteiras nasceram e colapsaram pelo controle dos poços de ouro negro. Mas hoje, enquanto você assiste a este vídeo, os mapas militares das maiores potências globais estão sendo redesenhados. O alvo não está mais enterrado em desertos profundos. Ele flui livremente, evapora e, o mais assustador, está desaparecendo. O novo recurso mais valioso do planeta é transparente. E a pergunta que os governos sussurram em salas a portas fechadas é uma só: e uma guerra pela água já começou? Olhe para o nosso planeta. Nós o chamamos de Terra, mas ele é um globo azul, coberto por oceanos. Parece uma ironia cruel que um mundo feito de água esteja morrendo de sede. A verdade matemática é implacável: 97% de toda a água do mundo é salgada e inútil para a agricultura ou para o consumo humano. Dos 3% restantes, a maior parte está congelada em geleiras inatingíveis. O que sobra para sustentar 8 bilhões de seres humanos, indústrias colossais e agricultura global é menos de 1%. E esse 1% está sob ataque. Aquíferos subterrâneos que levaram milênios para se formar estão sendo drenados em poucas décadas. Cidades gigantescas ao redor do mundo já enfrentam o temido dia zero, o momento exato em que as torneiras simplesmente param de funcionar. Mas o verdadeiro perigo não é apenas a seca. É o que as nações estão dispostas a fazer para sobreviver quando a última gota estiver em jogo. Se a água é a base da vida, quem controlará a água do futuro? Na geopolítica moderna, existe uma arma mais letal do que mísseis balísticos: a geografia. O conceito é brutalmente simples e atende pelo nome de hidrohegemonia. O país que tem a nascente de um rio dentro do seu território tem o poder absoluto sobre o país que está rio abaixo. Feche uma barragem, e você pode matar a agricultura de uma nação vizinha inteira. Abra as comportas de uma vez, e você pode afogar suas cidades. Historicamente, as fronteiras foram desenhadas sem pensar nos rios. Hoje, essa falha se tornou uma bomba-relógio. Pense por um segundo: quantos países dependem de rios controlados por seus maiores rivais? A resposta é assustadora. Mais de 260 bacias hidrográficas no mundo são compartilhadas por 2 ou mais países. Não há leis globais estritas que impeçam uma nação soberana de represar a água que nasce em seu solo. E é exatamente nessa brecha legal e geográfica que as maiores superpotências do mundo estão operando agora, transformando a engenharia civil na tática militar mais agressiva do século XXI. Nenhum lugar do mundo ilustra esse pesadelo tão bem quanto o teto do mundo, o Planalto do Tibete. Conhecido como o Terceiro Polo, o Tibete guarda a maior reserva de água doce fora do Ártico e da Antártica. É daqui que nascem os rios mais vitais da Ásia, o Yangtze, o Mekong e o poderoso Brahmaputra. E há um pequeno detalhe: o Tibete é controlado pela China. Pequim sabe que a água é o calcanhar de Aquiles do seu crescimento econômico. Para alimentar sua população e sua indústria faminta, a China iniciou a construção da maior rede de megabarragens da história da humanidade. Mas ao fechar essas águas, a China segura pelo pescoço nações inteiras rio abaixo. A Índia, com sua população colossal, vê as águas do Brahmaputra minguarem enquanto a China constrói barragens a poucos quilômetros da fronteira disputada entre os dois países. No Sudeste Asiático, o rio Mekong, que alimenta Vietnã, Tailândia e Camboja, já atinge níveis criticamente baixos por causa do controle chinês. É um jogo de xadrez onde a peça principal é a sobrevivência de bilhões. O mundo está preparado para essa crise quando as duas nações mais populosas da Terra, ambas armadas com ogivas nucleares, começarem a lutar por um rio? Se a Ásia é o palco das futuras superguerras, o Oriente Médio é onde a guerra pela água já é uma realidade silenciosa e brutal. Esta é a região mais seca do planeta, e o berço da civilização está literalmente secando. Os lendários rios Tigre e Eufrates, que viram o nascimento da Babilônia, nascem nas montanhas da Turquia antes de fluir para a Síria e o Iraque. E a Turquia não perdeu tempo. Com o monumental projeto do sudeste da Anatólia, o governo turco ergueu dezenas de barragens, cortando drasticamente o fluxo de água para seus vizinhos árabes.
No Iraque, terras que antes eram férteis agora são poeira rachada. O Estado Islâmico, em seu auge, usou o controle das barragens na Síria e no Iraque como arma de guerra, afogando inimigos ou cortando o abastecimento de cidades inteiras para forçar a rendição. Mais ao sul, o conflito entre Israel e Palestina não é apenas sobre terra e religião, mas fundamentalmente sobre quem controla os aquíferos subterrâneos e as águas do Rio Jordão. A água, aqui, não é apenas um recurso. É a própria definição de poder, chantagem e sobrevivência. Mas de todos os pontos de tensão no planeta, o mais volátil neste exato segundo cruza o deserto da África. O rio Nilo é a espinha dorsal do Egito há 5.000 anos. Sem o Nilo, o Egito simplesmente não existe. Mas o Nilo Azul, sua principal fonte, nasce na Etiópia. E a Etiópia decidiu que é hora de usar sua própria água para sair da pobreza. A construção da grande barragem da Renascença Etíope é o projeto mais ambicioso do continente. Para a Etiópia, é uma questão de orgulho nacional e desenvolvimento elétrico. Para o Egito, é uma ameaça existencial. O Cairo já declarou publicamente que uma redução na cota de água do Nilo é uma linha vermelha que pode justificar ação militar. Enquanto isso, do outro lado do continente, o Lago Chad, que já foi um dos maiores da África, encolheu 90%, empurrando milhões de pessoas para a miséria e servindo como terreno fértil para grupos terroristas como o Boko Haram. A falta de água não cria apenas sede, ela cria extremismo, migrações em massa e colapsos de Estado. Não pense que isso é um problema apenas de países distantes e em desenvolvimento. Nos Estados Unidos, o Rio Colorado, que sustenta cidades como Las Vegas e a potência agrícola da Califórnia, está morrendo. Os níveis de água nos lagos Mead e Powell estão em mínimas históricas. A escassez chegou ao mundo rico. Em Wall Street, a água de regiões da Califórnia já começou a ser negociada no mercado de futuros, exatamente como se faz com petróleo ou ouro. Quando grandes bancos investidores começam a apostar no preço da água, você sabe que o fim da abundância chegou. O petróleo tem substitutos. Podemos usar energia solar, eólica, nuclear. Podemos construir carros elétricos. Mas não existe substituto absoluto para a água. Sem ela, colheitas morrem em dias, indústrias param em horas e humanos perecem em menos de uma semana. As trincheiras do século XXI não serão cavadas por ideologias, mas nas margens de rios secos. A guerra pela água já começou. Ela é invisível, avança em silêncio através de barragens de concreto e tratados rasgados. A verdadeira questão não é se haverá sangue derramado por água, mas sim, quando seu país for forçado a lutar por ela, de que lado da represa você estará?